É o peso de um Big. Fala, rapaziadinha da RDB, de boa? Como é que vocês estão? Olhem aqui do meu lado, quem está do meu lado. Vocês já podem ter uma ideia mais ou menos do que nós vamos fazer aqui. Pelo título, acho que vocês já entenderam. Estamos aqui com o meu mano Pinguço e GH. Manda um salve aí, mano. Salve, 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 salve. rapaziada. Fizemos parte da final aí. O negócio tá Cara, insano. conseguimos juntar os dois finalistas aí da RDB, cara, hoje, que é quinta-feira. E eu gostaria agora de conversar com eles. Eu já preparei aqui algumas coisas que a gente vai comentar sobre o torneio, mas é um enfoque, eu diria, mais numa entrevista do que numa conversa, mas nós vamos ter um diálogo ali também entre amigos e vamos seguindo para nós entendermos como que foi essa jornada aí da RDB, como que vocês saíram, como que vocês prepararam as coisas. Então vamos começar. Como é que vocês estão? Me digam aí, como estão? Bem e muito ansiosos. Muito ansiosos, tá doido. Só esperando o Meu resultado. coração tá assim. Perfeito, então. Então, vamos começar com as perguntas. Vamos começar com elas. Eu acho que é bom a gente começar por um meio de uma trajetória do campeonato que vocês percorreram. Eu gostaria de começar e questionar vocês, cara, como que foi para vocês se prepararem para essas coisas? Vocês prepararam várias rotinas novas? Como é que foi, mano? Quer responder primeiro, GH, ou pode ser eu? Ah, não sei. Começa com o Pinguço, depois vai pro GH, a gente faz nessa Então ordem. tá. Bom, na grande realidade, eu não usei rotina nova nenhuma. Eu fui me moldando a partir dos meus adversários, vamos dizer assim. Então, se eu sabia que que eu ia contra o Kaizosa, eu mais ou menos imaginei o que ia contra ele, assim como foi com o Kazu, e até foi um round que, pô, muita gente gostou. Então, ali contra o Kazu, eu imaginei, pô, eu tenho que usar grave e tal, eu tenho que me moldar contra ele, assim como o GH, ele é um cara muito complexo, eu tive que imaginar o que eu ia fazer contra ele. Muitos beats ali eram, claro, coisas que eu já imaginava em fazer em outras paradas, mas sim, eu fui me moldando a partir do meu adversário mais do que uma rotina que eu já tinha, alguma coisa assim. Vambora. Cara, Ah, mano, Ó, vou falar tudo direitinho aqui, tá? Eu já tinha feito a rotina, apliquei, tipo, por mais um minuto de beat, tipo, eu fiz meio que de freestyle, mas tentando fazer um pouco mais sério. E, tipo, eu fui refinando ela, que foi a minha primeira do Wildcard. E os outros, tipo, eu já tinha feito vários áudios no meu privado. E, tipo, o freestyle salvou minha vida. E, tipo, o meu primeiro foi o reggaeton, né, da batalha. Então, eu primeiro pensei no estilo do beat e meio que fui refinando ele aos poucos até gravar. Até o último momento, eu tava sempre refinando, pá. Só uma E, dúvida, tipo, quantas horas você ficou para montar o tom aí? fui aumentando o grau de dificuldade de acordo com, tipo, o cara que eu passava. Ô, GH, me tira uma dúvida. Nesse aí do reggaeton, quanto tempo, cara, você ficou para preparar ele? Eu acho que esse aí foi mais rápido, tá ligado? Os outros eu demorei mais. E tipo, como eu tinha escola integral, eu tinha que fazer praticamente tudo em um dia. Então eu acordava já pensando no beat, eu dormia antes, já pensando no beat, já ia pra escola pensando no beat. Quando eu chegava em casa, eu já começava. Então desempenhou todas as semanas aí, praticamente Eu todos os dias. mandava no meu privado, tipo, a introdução, aí eu refinava a introdução, o primeiro build-up, o primeiro drop, e por aí vai. É a estrutura. Não, perfeito, perfeito. Eu acredito que deve ter dado um trabalho aí, até às vezes para moldar contra um certo adversário. E, cara, falando em adversários, qual deles que mais te marcou uma batalha? Você chega e fala, cara, eu falei contra esse cara, nunca vou esquecer. Cara, eu acho que assim, ó, nesse campeonato, pra mim, foi o Kazu. Porque, assim, o Kazu eu já tinha batalhado com ele outras duas vezes. E a primeira vez eu ganhei e a segunda ele ganhou. Então, tipo assim, ficou aquela coisa de, pô, agora é o desempate, sabe? Tipo, melhor de três. Então, realmente foi assim, foi a que mais me marcou, que eu tava mais ansioso pra fazer a batalha, pra fazer o round. Eu já tava pensando,
O round do Kazu era um negócio que eu já tava preparado, tipo assim, a próxima vez que eu batalhar com ele, eu vou fazer alguma parada dessa, entendeu? Então não foi um dia antes que eu, foi muita coisa, eu já tava imaginando já a próxima vez que eu fosse batalhar contra ele. Então, acho que foi ele mesmo. E você, Mano, se eu Gael? pudesse, eu falaria todos. Mas, tipo, foi contra o Lodin na semi. Tipo, por quê? Na minha primeira batalha nas quartas, eu usei um beat um pouco, tipo, mais básico. Mas, tipo, sempre focando na estrutura dele, na clareza do som e tudo mais. Eu acho que o Lodin, tipo, ele sabia que eu vinha um pouco melhor, tipo, usar mais coisa. Só que ele focou na primeira batalha que ele olhou, né? E, tipo, ele fez aquela farpa lá. E, tipo, quando ele escreveu lá o Death Note contra o Murilão, que é meu amigo, aí eu fui com tudo, irmão. Não levou essa cara. As quartas de É, final, aparentemente, quartas não, as semifinais foram as mais apertadas, então, pros dois, hein? É. Medinho pra final, hein? eu soube o resultado na escola, pô. No- Meu amigo que olhou a batalha, eu nem queria ver. Só quando chega com a cara assim de triste, eu, vixi, não passei. Aí ele pegou, me trollou, disse, passou. Aí a gente comemorou na sala assim, o professor. Cara, Prof- da hora, Dois da doidão hora, nessa mano. já. O cara A gente já. levou suspensão por 7 dias. Mentira, não é possível. É, mentira, mentira, mentira. Ah, gênio. Não, mano, Gênio, gênio, esse gênio. CGH, velho, eu não tanco Gênio, esse gênio. cara. Gênio, gênio. Na Eu, verdade, eu ia só que eu fiz o beat pro diretor e ele deixou. Não, não, aí é mais impossível. não, aí deu já. É, pelo amor de Deus. Bom, vamos continuando então. Cara, eu tô com várias dúvidas, eu tô tendo que escolher aqui quais que eu vou. Tem um aqui que eu acho que é interessante. Como vocês disseram, vocês participaram contra pessoas ali que te deixaram um pouco nervosa, os oponentes. Vocês Outros. acharam que vocês iam perder? E como que vocês viraram o jogo? Bom, então, sim. Eu, quando eu fui contra o Kaizosa, eu mais ou menos imaginava o que fazer contra ele, principalmente pelas coisas que ele usava e tal. Eu pensei em ser um pouco diferente do que o que ele usava. Mas eu acho que o momento assim que eu mais fiquei tenso realmente foi ali contra o Kazu. Eu imaginava o que, que ele ia fazer, então eu imaginava o que, que eu tinha que fazer pra ser bom igual a ele. Essa coisa de ter que imaginar sem saber, porque como é um round só também, né? Não é 2 rounds pra cada um. Então tive que imaginar ele ali. E contra o GH também. Contra o GH, muito aquela coisa de ter que pensar antes, pô, ele vai vir absurdo, é afinal, o cara quer ganhar também. Então eu vou ter que ir absurdo também e vai ter que ser alguma parada, tipo, que seja complexa meio no nível dele. E eu sei que ele vai vir absurdo. Então, esses foram os momentos, assim, mais tensos do campeonato pra mim. Ah, mano, de novo contra o Lodin e lógico na final, né? Tipo, na final acho que eu tive menos tempo, só que eu já sabia o que eu ia fazer na final. Eu tinha mandado um freestyle no grupo de drum and bass, mano. E tipo, eu enviei pra mim mesmo e excluí do grupo pra ninguém ver. E eu acho que vocês nem sabem. Aí eu, beleza, esse aqui vai ser um dos drops. Tipo, eu vou refinar e tal. Tipo, eu pego aquele drop e, tipo, vou fazer a introdução, build-up e tudo mais. E contra contra o Lodin de novo. Tipo, eu tive que usar drops mais criativos, tá ligado? Um pouco mais difícil e. Mas sempre focando na estrutura, na clareza do som. E eu escrevi uma frase aqui, ó. É. Peraí. Eu tentei ser mais agressivo. Que eu escutei um conselho do Moreno e do Calavrox. Que tipo. Hum. Nas quartas eu não fui tão agressivo assim. Se você olhar a diferença da semi para as quartas, não faz tanta diferença, mas tipo, em algumas partes do drop ali eu tento fazer uma gesticulação e tal, uma expressão um pouco mais com raiva pra tipo, passar a ideia daquele beat. Porque se eu ficar com a cara assim, ninguém vai entender nada. E o cara um pouco assim, bem mais desafiador. Não que o Kogo foi também, porque eu tava. Desde o primeiro eu tava com medo, porque tipo, eu nunca participei de batalha, tipo, faz 4 anos que eu faço beat e nunca me arrisquei, né?
Aí contra o Entendi. Lodin, já com aquela farpa lá, com o som original dele, eu tive que vir um pouco mais pesado. E agora que me fica uma dúvida, vocês se modelaram todos para acabar entrando e atacando cada adversário de um jeito, mas como é que fica o teu estilo? Como que você descreveria o seu estilo de beatbox? Bom, como eu descreveria o meu estilo, é assim, eu me sinto agressivo por natureza, assim, qualquer batalha que eu participar, eu vou realmente me gesticular muito, fazer, sabe, muita gesticulação e tal, então isso eu sempre vou fazer. Sempre vou pensar no que eu vou falar pro outro adversário, isso eu sempre imagino. E de sons, muita técnica, vibration bass, throat bass, umas coisas assim, então eu tenho um estilo bem definido e acho que eu consegui mostrar isso assim durante esses três rounds contra os adversários. Mano, eu aprendi muito durante esse processo, sabe? Tipo, se comparar o meu vídeo da final contra o das quartas, tipo, eu tô bem mais agressivo na final do que nas quartas. Tanto que tive que usar uma farpa ali. Mas, tipo, um dos meus beatboxers favoritos, que vocês já sabem, é o Cody Fish, tem o River, o Wing, que são caras que eles são técnicos, mas, tipo, eles optam por usar mais a musicalidade. Mas aquela batalha contra o Corefish versus o Bataco, no segundo round do Corefish você vê que ele tem a agressividade quando ele quer, sabe? E trabalha tipo num. Eu não tenho que moscar ali, tá ligado? Então, eu acho que eu sou mais musical, só que tipo, eu optei por usar a tecnicalidade ali pra não ficar só uma coisa. Tipo, mostrar que eu sei também essa parte. E tipo, combinando, não uma coisa que eu não gosto, sabe? Entendi. Pô, tá, da hora, da hora, da hora. Estamos chegando em alguns lugares interessantes, já de inspirações aí, né? Que eu já vou fazer então, cara. Que inspirações vocês utilizaram mesmo na final, cara? Que inspiração, cara. De onde vocês tiraram essas ideias? Bom, inspiração, eu me inspiro assim, ó. Eu tenho muita inspiração num cara que, pô, quem não tem, né, faz beatbox é maluco, é o Dilow, não tem como, todo mundo gosta do cara, as técnicas dele são absurdas, só que, assim, no mundo chegar nas técnicas dele é muito absurdo, então se inspirar tem que dar aquela adaptada à pessoa, né, porque, pô, ninguém é um Dilow da vida. Claro. Mas, assim, eu tenho muitas técnicas que eu tenho olhado muito do Oasis. O Oasis, né, que já dá pra imaginar mais algumas coisas que ele faz que dá pra pensar aí que eu me inspirei, até porque ele usa os mesmos graves e tal, uns sons parecidos, então tem muita coisa. Como, por exemplo, eu tava fazendo muito com... E eu aprendi com ele, olhando ele, que dá pra fazer com... Então, tipo assim, fica um pouco mais difícil, mas dá pra ir melhorando, dá pra ir limpando. Tem muita coisa que eu tenho misturado nele, então, né, acho que ele é uma boa. E tu, GH? Ele é um homem. Tá, ele calado é um poeta, né? Eu acho que, de certa forma, Rapaz, no. qual é? Ah, Verdade. de beatbox vocês falam assim na final. Já Como eu falou um já disse, tipo, pouquinho. aquele freestyle que eu fiz, tipo, eu já guardei ali. E enquanto eu fazia um beat pra, sei lá, as quartas, a semi, eu já meio que dava um temperinho ali no da final, caso eu passasse, né? Porque, tipo, como eu não tinha muito tempo de fazer a rotina, eu já tinha que fazer tudo ao mesmo tempo às vezes. Agora, beatboxer que me inspirou pra final, eu usei bastante técnica ali no segundo drop. E tipo, um dos caras que eu gosto muito é o Allen. Não a minha tecnicalidade com a dele, mas ele me inspirou porque ele foi um dos caras que eu mais olhei assim, em questão de técnica, e pra eu me inspirar com as minhas próprias tecnicalidades. Esse aqui é um desafio de dicção, tá? E tipo, tem vários treinos do Allen que eu treinei. A caixa quer em seguida, já pra limpar mais ela também. É isso. Subindo em ombros de gigantes mesmo, hein?
Rapaz do All-in, céu. meu Deus, tem Quad uns. Fish. Quad Fish. No primeiro drop lá com a BMG. Não que minha BMG parece, mas a oscilação da voz do throat. Só se inspirando na galera grande, senão não dá, né? Não adianta Ah, inspirar no pessoal. claro, pelo amor de Deus. É óbvio. E aí, vocês acham que é isso que fez vocês conseguirem... Opa, oi. Vocês acham que é isso que fez vocês conseguirem chegar na final? O que vocês acham que fez com que vocês chegassem na final? Última pergunta aí desse assunto, a gente vai pro outro. Eu acho que o que mais me fez chegar na final foi conhecer e tentar dar uma estudada em cada um dos adversários que eu fui ali. Então, como deu pra eu, tipo assim, estudar um pouco, saber o que fazer contra isso, com certeza os jurados eles devem parar para pensar, opa, ele criou algo para ir contra o adversário, não foi algo que ele já estava pensando antes, não foi uma rotina pronta, sabe? Essa inovação assim é legal trazer, e eu sempre tento trazer da melhor maneira que eu posso. Então acho que isso me ajudou legal a chegar na final. Assim como também alguns beats que com certeza eu usei que eu já tinha em mente, só usei contra a pessoa certa. É isso que eu tô querendo dizer. Tu jogar. Anotei aqui. Acho que desde o começo os jurados falavam da clareza dos meus sons. Me dediquei bastante na estrutura e na criatividade dos drops. Mas um drop sem estrutura não pega muito e vice-versa. Tipo assim, faz 4 anos que eu faço o beat só pra mim, tipo, eu nunca sabia o que eu ia passar sem eu ter participado, né? Então foi um grande risco, assim, porque eu não tenho muito especial sound. Então eu tive que focar muito, assim, na qualidade do que eu já tinha treinado há 4 anos, mano. Então, tipo, são poucos sons que, tipo, eu ia variando ali em sons que eu aprendi esse ano. Mas, tipo, usar já em estilos diferentes para não se tornar algo repetitivo, né? Para ter percepção diferente, só que com o mesmo som ali. Tipo, outras melodias, né? Não, perfeito. Agora mudando um pouco de assunto aí, indo mais sobre os embates, cara. Mano, o que você achou? Eu falo assim do Pinguço, o que achou do GH e do GH, o que achou do Pinguço nessa final? E você teve mais pressão por conta de ter a final? Teve uma o quê que você falou? Expressão em cima, mais Hum, um certo então. nervosismo maior? Bom, o que eu achei do GH, eu achei que ele foi muito inteligente em ter falado da parada do YouTube, porque eu imaginei que em algum momento, em algum campo na minha vida, alguém ia dar essa zoada e tal, essa farpa. Eu imaginei, não imaginei que ia ser contra o cara mais de boa do campeonato, ele tava lá bem de boa, sem fazer nada, do nada chega na final. É isso, né? Chega na final, a pessoa quer ganhar, né? Então tá certo, tá mais do que justo. Vamos lá. Exatamente. Né? Impressionante. Então, e cara, sim, ali na hora de gravar foi aquela expressão e tal, principalmente na hora que eu tô falando lá as minhas, tipo, farpas a ele. Também tem aquela coisa de tipo, pô, tá ali falando assim e tal pra câmera, então sim, é importante ter isso, eu acho muito bom. Ô, Fulano, você tem como repetir a pergunta, mano? Claro, cara. O que você achou do combate com o Pinguço, GH? E você teve mais pressão do que nas outras fases, por conta de ser um final? Mano, tipo, primeira coisa, eu já fui vestido de GH da Thumb, velho. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas eu Deu pra fui. E, perceber. tipo, eu comecei sem aparecer. Então, foi meio que uma surpresa mesmo. Assim, na hora do beat, eu já tinha claro o que fazer no primeiro e segundo drop, né? Só que, tipo, antes do drop eu falo aquela frase. Eu falei, o que eu posso fazer de farpa contra o Pinguço? O cara é youtuber. Ele é muito bom. Certeza que ele vai fazer alguma farpa comigo também. Eu não posso ficar pra trás porque é final. E, tipo, a farpa antes de um drop é muito importante. Tipo, que eu acho que eu vacilei, assim, nas quartas e semi. Mas beleza, aprendendo, né? Tipo, aí eu pensei, mano, e veio aquilo.
Tipo, foi meu melhor drop. Eu não podia fazer no primeiro, tá ligado? Porque não ia ter o mesmo impacto. E, tipo, no final eu coloquei aquela frase de GH Lee. Cara, e para vocês lidar com críticas, né, finais, das small finals, é um grande um obstáculo grande, mas será é o maior que tem do campeonato? Qual que é o maior obstáculo que você teve para montar, para conseguir chegar onde você chegou? Bom, receber as críticas do jurado, você diz aí? Isso, você às vezes que uma coisa ou outra, crítica de pessoas haters ou pessoas que gostam É, também, um obstáculo. cara, as críticas que os jurados deram ali, com certeza me ajudaram. Eu tenho certeza que qualquer pessoa desse campeonato aí pode perguntar que, cara, esses jurados são incríveis, incríveis. Os jurados que a RDB conseguiu pegar, pô. Pelo amor de Deus, só o Aaron, pelo amor de Deus, inscritos, cara. Só o último campeão nacional, só isso, né? Tipo assim, é bizarro. Então, cara, e as críticas ali, teve bastante gente que, tipo assim, eu mostrei as batalhas pra bastante gente, né? Minha família, amigo, blá 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 blá. E gostaram, falaram, pô, tal coisa, tem que melhorar, tal. Eu sou muito de boa com receber crítica, até porque se eu não fosse, eu não tinha um canal no YouTube. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa bem tranquila quanto a isso. Então, eu sempre tento melhorar conforme as pessoas me falam. Então, se um campeão nacional vai me falar alguma coisa pra melhorar, eu com certeza vou tentar melhorar. Então, é isso e é de boa. E tu, meu mano, GH? É, as dicas do jurado me ajudaram bastante, tá ligado? Tipo, o que eles falaram eu fui aplicando no beat seguinte. Assim, de crítica eu não tive. Tipo, meus amigos me apoiaram e tudo mais, só que depois de 4 anos. Porque, tipo, no começo eu era insuportável, mano. Era 24 horas fazendo beat pra aprender. Tipo, eu não me arriscava em pouco tempo, tipo, participar de um campeonato. E depois de 4 anos assim, eu ainda fiquei com receio. Então, eu acho que um dos maiores desafios foi ter a coragem de participar. E tipo, eu não sei se você lembra, Fulas, teve um que eu Ah, fui jurado, é, sim, lembro, claro que eu lembro. sei que se, tipo, se eu tivesse a coragem que eu tomei esse ano, eu teria participado. E tipo, esse ano, eu não sei se foi eu, foi você que me convidou, tipo, eu falei, Fulas, quando vai ter de novo, não sei o quê. Aí você falou e eu só fui. E lá vai eu procurar fazer as rotinas, tipo, assim, um pouco mais experiente do que no começo. E, tipo, eu aprendi muito nesse processo, tá ligado? Cara, que maravilha. Agora, para finalizar, últimas duas perguntas, tá? Uma delas, que eu acho que é até um pouco difícil de escolher para vocês dois que usam bastante sons, mas qual que é a técnica, o som que mais representa vocês? Não pode ser dois, hein? Tem que ser um. Rapaz. Essa pergunta, assim, ela é um pouco fácil pra mim. Porque não tem como, eu sou uma pessoa que desde quando eu comecei a fazer beatbox, sempre fui apaixonada por graves vocais. Sempre fui uma pessoa que tentou aprender muito grave vocal, porque era uma parada que, tipo assim, eu olhava e falava, cara, pelo amor de Deus, eu tenho que chegar num palco e conseguir fazer uma parada dessa e todo mundo ficar maluco, porque não tem como. E realmente eu sempre treinei muito, treinei muito. Pô, primeiro grave vocal, eu acho que eu peguei foi chest bass bem, bem ruim, que eu nem treino até hoje. Bem ruinzinho, bem fuleiro só pra dizer que sei fazer. Aí com o tempo peguei o throat bass, que vamos dizer que é o segundo grave que eu mais uso, né? Que é muito versátil, dá pra fazer muito fácil, com muita técnica, com muita coisa. E não tem como Vibration Bass, o grave, o som que me representa, enfim, qualquer coisa. Não tem como, vai ver qualquer rotina aí minha. Eu acho que eu só tenho uma rotina que não tem Vibration Bass, mas mesmo assim ela ainda tem tipo um segundo que tem Vibration Bass. É só um detalhe, mas é pra não dizer que não tem nenhuma. Então não tem como, com certeza é. E se eu puder fazer um tempinho aqui, eu faria. Então, com certeza Vibration Bass.
É, seria Que isso delícia. aí, mano. E aí, GH? Exato. Hum. Ah, mano, eu acho que é o Throat Base, né? Eu sempre quis, eu Vocês sempre quis combinaram pra falar aprender. isso pra mim, pô? Vocês combinaram, mandaram mensagem, ó. Eu falo o Throat, você fala o Merch, pô. Não, tá doido. Mas tem outro, que eu acho que é o Holo Club. É, eu uso na Wildcard e na Semi. Ah, eu uso nas quartas também, eu só não usei na final. Eu acho que é um Graças desses a dois, Deus, mano. porque eu não sei fazer clop. Valeu, GH, tamo junto. É, tipo, eu olhei o tutorial do Vilado, mano. No começo é mó fraquinho, tipo, eu sempre quis aprender esse som, sabe? E quando eu aprendi, eu já fui tentando colocar em combo. E, tipo, como eu já não tenho muito som, eu tinha que fazer um combo legal, assim, nos drops, tá ligado? Tipo, é meio que som que é rápido de aprender, mas, tipo, que tem que colocar uma coisa legal ali na rotina. Sim, sim. Sim. Então você escolheria o Throat Base e em segundo lugar ali o Clopzão Classic. Cara, gostaria que a nossa conversa estendesse um pouco mais, mas já tá passando a hora, então vem a última pergunta. Uma pergunta minuciosa para aqueles que curtem beatbox aí, que estão principalmente no começo, vão adorar. Que dicas que vocês dariam para quem está começando agora? Que mensagem vocês deixariam? O que vocês falariam? Bom, pra alguém que faz 4 anos de beatbox, inclusive eu e o GH temos a mesma quantidade de anos de beatbox, eu daria de dica que é o seguinte, pra quem tá começando no beatbox, tá aprendendo lá os sons básicos e tal, foca nisso, foca, porque assim, ó, eu fiz a ordem inversa. Eu me arrependo disso. Eu comecei, aprendi os sons, mas só aprendi. E fui aprender um monte de outra coisa que eu tava animado. E pelo amor de Deus, eu preciso aprender outras coisas, outras coisas, outras coisas, outras coisas. E meio que fui deixando pra trás. Eu, com 2 anos de beatbox, sabia fazer coisas tipo. Ou tipo Vibration Bass, que eram muito mais difíceis do que fazer um limpo. Então, se tá bem agora no início, vai pegando esses sons básicos, essa parte inicial, speed snare, vai tentando deixar tudo o melhor possível do que fazer o inverso, porque fazer o inverso depois ter que voltar não é legal. É sempre legal você fazer na ordem certa. Então, é uma dica importante porque depois que você aprender bem toda essa parte básica inicial, meu amigo, tem milhares de sons pra você aprender. Então, assim, é uma coisa bem legal. Você tem que fazer na ordem certa, que daí dá, claro. Ah, tô aprendendo ainda os snare, mas pô, eu quero pelo menos saber um som. Um som é uma coisa, mas tipo assim, eu quis aprender 20 outros antes de aprender os básicos, entendeu? Então, acho que é essa a maior dica que eu tenho pra dar pra alguém que já tem alguns anos de beatbox, né? No caso, eu já tenho. Você, GH. É, tipo, não se comparar no começo com. Porque quando a pessoa começa a fazer beatbox, tem de low, codifish, collapse, river. E tipo, a pessoa olha e quer fazer aqueles sons, tá ligado? Só que pra chegar naquele nível, o processo é o mesmo. Então, tipo, se inspirar e não se comparar no começo com o próprio Pingus, Fulas, o Aaron, Malagueta. Malagueta não, eu confundo porque o nome dele é Moreno. Então, Malagueta achei que era um MC, mano. E o Calavrox, né? E tipo, é a mesma coisa que o Pingus falou, focar no básico, deixar uma base forte antes de aprender qualquer som mais difícil, assim. Porque quando a pessoa aprende um som difícil e já tem um básico bom, praticamente ela já tem tudo que ela almeja. É isso. Pra se ter noção, eu aprendi Lip Roll antes de Caixa Quer. Sim, eu aprendi Lip Roll antes da Caixa Quer. Que é tipo assim, o Nessa quinto também. som. Cara, pô, como é que eu fiz isso, velho? Tipo assim, hoje em dia olhando é bizarro. É triste, mano. Tá doido. O pessoal que tá vendo aqui agora são os dois finalistas, os dois campeões da RDB, né? Por mais que um ficou em primeiro e segundo, os dois são campeões. Claro, claro. E eu gostaria de aqui, então, deixar o nosso obrigado por ter assistido primeiramente aos integrantes, participantes, finalistas do primeiro e grande maior campeonato da RDB, o Beat Card Battle. E em segundo plano, porque vocês estão aí.
assistindo, curtindo, comentando, compartilhando, falando no grupo, porque é assim que a gente começa a crescer e a nossa comunidade, essa arte do mundo. Eu queria aqui mandar um salve para vocês, Mano Pingus, Mano GH, tem alguma coisa para falar pro pessoal? Antes de irmos? Cara, eu tenho muito a agradecer a RDB por estar criando essa oportunidade não só pra mim, mas pra um monte de gente aí que queria participar pela primeira vez pra um campeonato e às vezes não pode ir pra São Paulo, por exemplo, pra fazer um campeonato presencial. Às vezes não, tipo assim, vai participar de um campeonato online onde tá aberto pro Brasil inteiro e tem um monte de gente brabíssima aí, é muito difícil a chance de conseguir entrar. Então, uma parada assim, mais pra quem nunca participou de um outro campeonato e tal, é muito importante. Eu acho que a RDB fazer isso foi muito legal. Então, muito obrigado aí a RDB, toda a galera. O Fulas tá aí representando toda a RDB, mas toda a comunidade RDB em si. Então, é isso. Muito obrigado mesmo. Mano, eu só tenho a agradecer a essa organização que tá começando e pra mim já tá muito bom. Tá muito bom, mano. Queria agradecer ao Fulas também por ter me convidado, sempre estar presente ali nos grupos e tipo a toda a comunidade que tem os grupos de beatbox, né? Porque sem isso eu acho que eu não estaria aqui. Então, um conselho, o último conselho, aprimore seu básico e manda ver nas batalhas. É isso Tamo aí. junto. Lindo. Não, perfeito. Acho que vou ter que concordar com os dois e agradecer os dois aí novamente. Uma última agradecida por ter feito esse vídeo maravilhoso aí que vamos compartilhar no canal. Muito obrigado para vocês, rapaziadinha. Bom final de semana, boa semana. Valeu! É o peso de um Big. Vai, vai.